Olá, boa noite. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para prosseguirmos o nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós estaremos estudando o capítulo número 29, Ante a Desencarnação. Então, enquanto você se prepara aí para nós iniciarmos o estudo, enquanto você já vai abrindo o livro aí Entre a Terra e o Céu, no capítulo 29, nós vamos fazer uma breve prece, rogando aos benfeitores espirituais, rogando a Jesus, que nos inspire, que nos permita sermos o mais fiel possível nos comentários que fizermos a respeito dos comentários daquilo que veremos nas reflexões do capítulo de hoje. Ampara-nos, Mestre Jesus, ampara-nos, benfeitores espirituais, e com a tua permissão, nós iniciamos os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Gostaríamos de lembrar a você que este link está sendo enviado para você que não pode ou não pode comparecer nos estudos lá no endereço físico, né? Estar presencialmente lá no Centro Espírita Seara de Luz. Então, nós pretendemos fazer estes estudos online até o final deste livro. Lembrando que este é um estudo gravado. Neste momento, nós estamos presencialmente no Centro Espírita Seara de Luz, tá? Lá no Seus Luz. Então, antes de nós começarmos o capítulo de hoje, vamos fazer uma breve recordação da história. Nós estamos tratando da reencarnação de Júlio. Júlio, vamos lembrar um pouco mais anteriormente, né? Júlio, ele havia cometido suicídio na época da Guerra do Paraguai. E ele tentou duas vezes. A primeira vez ele ingeriu veneno e não desencarnou, porque ele foi acudido, né? Foi tratado e acudido. Mas na segunda vez, ele pulou nas águas do Rio Paraguai e se afogou. Aí ele reencarnou, né? Ele nasceu como filho da Amaro e da Odila, e a Odila desencarnou, e o Amaro, ele contraiu segundas núpcias, ele casou uma segunda vez com a Zulmira. E a Zulmira começou a assumir o papel de mãe, né, do Júlio e da sua irmã Evelina, mas ela não sentia muita proximidade ao Júlio. Isso devido a laços reencarnatórios anteriores, porque em encarnações anteriores, na época do Paraguai, a Zulmira e o Júlio haviam tido um relacionamento que terminou de forma bem conturbada. Então, entre eles havia bastante diferença. E isso, de forma inconsciente, os afetava naquela encarnação. Então, a Zulmira não simpatizava muito com ele. E num dia desses aí, ela descuidou do Júlio, não fez um esforço maior para isso também, e ele acabou morrendo afogado aos 8 anos de idade. Vendo isso lá do plano espiritual, aquela que foi mãe dele aqui na Terra, a Odila, passou a cultivar um ódio enorme pela Zulmira e passou a obsediá-la. Bom, o tempo se passou, então aquela antiga obsessora, ela foi esclarecida e ela chegou à conclusão, como nós vimos em capítulos anteriores, inclusive no capítulo anterior também, ela chegou à conclusão que se o Júlio, que foi para o plano espiritual, ele ainda estava na forma de criança, ele estava sofrendo muito. E ela foi esclarecida que o Júlio só conseguiria diminuir esse sofrimento ou sanar esse sofrimento se ele reencarnasse. Então ele precisaria reencarnar. Então a Odila, com aquele amor de mãe, ela quis colaborar na reencarnação dele. E para ele ser assim, ter maiores oportunidades de regeneração, de reparo, ele deveria reencarnar na mesma família, ou seja, ser filho do Amaro que ainda estava lá na Terra. E quem que seria a mãe dele? Tinha que ser a Zulmira. Então a Odila, ela se transformou, não que ela evoluiu, mas ela transformou-se nesse aspecto. Então ela
pelo amor de mãe, né, querendo ver o seu filho melhorar, ela passou de obsessora, passou a atuar como uma protetora daquela família. E então é isso que nós vamos ver no capítulo de hoje, que seria a reencarnação do Júlio, ok? No capítulo anterior, que foi o capítulo 28, nós vimos que essa reencarnação do Júlio seria um processo automático, digamos assim. É um processo automático, que acontece nas encarnações comuns, a maioria das encarnações que tem aqui na Terra, onde as leis de causa e efeito se cumprem automaticamente. Não precisaria da intervenção de inúmeros espíritos benfeitores, programando aquela reencarnação, fazendo mudanças genéticas, não precisaria nada disso, né? A reencarnação cumpriria as leis biológicas, seriam poucos espíritos que estariam envolvidos naquela encarnação. Reencarnação muito simples. Então, hoje, nós vamos estudar o capítulo 29, que é ante a reencarnação, né? Que vai nos dar mais detalhes sobre essa reencarnação do Júlio, falar dos princípios organogênicos, né? Então, vamos começar o nosso texto. Na noite imediata, atendendo-nos à solicitação, Clarencio conduziu-nos ao domicílio do ferroviário para observações. Penetramos respeitosamente no quarto em que Odila nos recebeu, contente e gentil. Tudo lhe parecia desdobrar-se com segurança. Júlio dormia. Não mais acordara, informou a guardiã feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira, como se a futura mãezinha fosse um filtro miraculoso a absorvê-lo. A genitora desencarnada mostrava-se satisfeita e esperançosa. Preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo. As aflições e os gemidos dele lhe haviam dilacerado o coração. O renascimento, por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. E aí, nós sabemos que a reencarnação é sempre uma oportunidade de adquirirmos novos conceitos, de quitarmos dívidas espirituais. A Odila, nesse momento, ela supera os seus ciúmes, ela renuncia a Amaro, que foi o seu marido aqui na Terra, ela se entrega voluntariamente ao seu filho, para que a Zulmira dê a luz a ele. Então, Odila está transformada. Mas transformada de quê? Da ignorância daquele processo ao conhecimento, das trevas à luz. Ainda não havia evoluído assim espiritualmente, mas ela se transformou. Já estava mais ou menos estava na mesma faixa de condição evolutiva, mais transformada, mais esclarecida. Então ela queria colaborar naquele processo da reencarnação do Júlio. E como que ela poderia colaborar nisso? Melhorando o ambiente espiritual daquela família, né? Apoiando espiritualmente a Zulmira, o Amaro, o próprio Júlio e a Evelina, aquela família toda seria uma protetora espiritual. Então vamos continuar. Observamos que Júlio se caracterizava por enorme diferença. O corpo sutil do menino, está se referindo ao perispírito dele, né, ao corpo espiritual. O corpo sutil do menino denotava espantosa transformação. Adelgara-se de maneira surpreendente. Então, o perispírito dele, que é o corpo espiritual, começou a ficar mais fino, mais leve, começou a diminuir, começou a se restringir. Tive a ideia de que ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um ao outro. A moça ganhara em plenitude física e vivacidade espiritual quando perdia o menino na apresentação exterior. Júlio adormecera aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amaro
modificara-se de modo sensível, como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho, revelava-se mais alegre e mais cônscia das obrigações que lhe competiam. Então ele tá dando a visão espiritual. Então o Júlio em espírito já se aproximou do perispírito da futura mãe dele aqui na Terra, e como que se aqueles perispíritos, como se eles se fundissem. Na verdade, o perispírito do Júlio estava diminuindo, perdendo aquela forma, diminuindo, e o perispírito da mãe dele, da futura mãe biológica dele, estava envolvendo o perispírito do filho. E aí começaram a ocorrer essas transformações. Ele começou a ficar mais aliviado, começou a perder aquela forma perispiritual, né? E já começaria a se modificar aquele perispírito por, né, influência do perispírito materno, por envolvimento do perispírito materno, começaria a se modificar. A transfusão fluídica era ali evidente. O organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-las, de certo, a ele mesmo, na formação do novo envoltório. Então, aí está, gente. Essa é a visão espiritual da gravidez. É o plano espiritual nos descrevendo como que se opera a gravidez lá do plano espiritual, como ela é vista dos olhos espirituais, né? Allan Kardec, ele faz uma pergunta para nós. Ele pergunta, está lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta, qual é o sentimento aqui na Terra mais parecido com o amor real? Né? Então, qual o sentimento que a gente pode experimentar aqui na Terra mais parecido com o amor que os Espíritos falam, né? Com esse amor real? Aí os Espíritos respondem, o amor de uma mãe com o seu filho. Então aí está, gente. Isso explica esse amor de mãe para filho aqui na Terra. Por que uma mãe ama tanto o filho? Por que existe essa ligação sentimental tão grande de uma mãe com o filho? A gente começa a entender isso com as ligações espirituais. Então, quando o espírito que vai reencarnar através daquela mãe biológica, esse espírito vai se aproximando dela, o corpo espiritual daquele espírito que vai reencarnar, ele passa a ser envolvido e transformado pelo espírito materno. Então começa a haver uma espécie de uma simbiose, uma transferência fluídica, né, dos fluidos para formar, constituir o novo perispírito dele, né? As modificações, nem digamos um novo perispírito, mas as modificações do perispírito, do espírito que está reencarnando. É claro, gente, há algumas exceções, né? Quando o reencarnante é um obsessor, quando é um inimigo que está ali entre mãe e filho, ou mãe e filha, são inimigos, então não vai ocorrer dessa forma. O que vai ocorrer nessa reencarnação ali, o que pode se desenvolver é um respeito. E o amor será desenvolvido futuramente. Talvez naquela encarnação não se desenvolva o amor, mas pelo menos o objetivo vai ser de pelo menos que haja um respeito. Vai ter aquela antipatia de filho com mãe, mãe com filha, né? Quando são esses inimigos que se reencarnam, né? Mas o objetivo ali é que pelo menos se desenvolva o respeito. Aí eles começam a se reparar. Mas voltemos aí ao livro. Registrando-nos o assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, ao se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração, à maneira
do indumento de carne sob carga elétrica de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo, sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano eteral. Está se referindo ao perispírito, né? Porque o perispírito do Júlio estava sendo reduzido. Né? Então, o perispírito também é feito de matéria, de material fluídico, que a gente não consegue ver aqui na Terra, mas o espírito vê, o espírito toca, aquilo é tangível para o espírito. Então, aquele corpo espiritual dele, que é o perispírito, digamos, semimaterial, né, uma matéria muito etérea, ela está sendo tirado muita coisa dali, vai ficar só com o mínimo do mínimo necessário para que aquele espírito possa colaborar na geração do corpo físico. Então, como está sendo retirado o material fluídico dali, aquilo volta ao plano espiritual, né? Oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Então, pelo fato do perispírito do Júlio, né, que está reencarnando, ele estava se adelgando, né, ficando mais fino, né, ficando mais sutil, era a matéria perispiritual que já estava saindo dali. Né? E o perispírito da mãe estava envolvendo ele. Né? E aí, a gente faz uma pergunta, né? Vamos trazer uma reflexão para cá. Como que se dá o processo dessa redução do perispírito lá no ventre materno? Como é que esse corpo espiritual daquele ser que está reencarnando, como é que acontece essa diminuição? Aí, a gente analisando as obras espíritas, a gente vê que desde o momento da concepção, né, o espírito começa a se unir ao corpo físico desde o momento da concepção do óvulo lá, né? Está lá no livro dos Espíritos, né? Desde o momento da concepção, o perispírito do espírito reencarnante, ele é ligado à organização física da mãe por um laço fluídico muito tênue, né? Muito sutil de início. Mas esse laço ele vai se apertando, né? Ele vai se tornando mais forte, à medida que o novo corpo físico se desenvolve, ou seja, vai sendo ligado molécula a molécula, né? Célula a célula, célula espiritual ligada à célula material. E assim, ligado ao ventre materno, o corpo espiritual, né, que é o perispírito, por força da atuação de correntes eletromagnéticas, né, é assim que ele sofre uma contração, devido à diminuição dos espaços existentes em suas moléculas. E vai tirar também um monte de material perispiritual dali. E ele somente vai guardar para si, desse momento da reencarnação, né, da concepção, as moléculas que serão utilizadas na formação do novo corpo físico, né, do novo corpo carnal. Toda a matéria restante ela é restituída ao plano espiritual, né? E estando devidamente reduzido o perispírito do reencarnante, ele é acoplado ao ventre da mãe, passando a receber os recursos para a formação do novo corpo. Então, de uma maneira, né, assim, simplificada, como a gente acabou de falar, é que nós podemos descrever esse processo de redução do perispírito para a reencarnação. Né? E aí, gente, a gente percebe, né? A gente vê claramente, né? Que o sexo aqui entre os humanos, né? Entre nós, digamos assim, o sexo, né? Na reprodução, ele nunca foi condenado no Espiritismo. A despeito, assim, de até algumas religiões que têm o sexo como algo pecaminoso. Algumas religiões até dizem que nós nascemos do fruto de um pecado. O Espiritismo não vê dessa forma, mas vê o sexo, com esse objetivo da reprodução, como algo sagrado. Né? Não tem nada errado em praticar sexo. O Espiritismo mostra que não há nada errado em praticar sexo. O problema
é praticar o sexo desvirtuadamente, né? Aí a gente lembrando de outras obras que nós já estudamos, lá no Missionários da Luz, né, no capítulo 13, a reencarnação do Segismundo, ele sofre uma redução do seu perispírito para ser entregue à mãe de uma forma muito diferente desse aqui. Mas cada caso é um caso, cada reencarnação se dá de uma forma. Né? Como em capítulos anteriores, a gente já estudou, né? Que às vezes a pessoa precisa ser um intelectual, ou precisa ser um cirurgião, né? Para desenvolver alguma tarefa de maior importância, né? Então, alguns espíritos vão até fazer alguma modificação genética para facilitar essas aptidões. Mas voltemos aí ao nosso livro, né? Porque o tempo está passando, né? Já temos aí 20 minutos aí. Vamos voltar aí ao nosso livro. Que dizer então? Aventurou Hilário em sua curiosidade construtiva. Quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno, e à maneira de um ímã vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne que lhe será o vaso próximo de manifestação. Então, olha só, gente. Princípios organogênicos. O que é organogênese? Organogênese. Organo vem de organismo. Gênese vem de origem. Então, organogênese é a formação do organismo, a formação dos órgãos. Pesquisando um pouquinho aí da biologia, nós vimos que a organogênese, ou seja, esse processo de formação dos órgãos, ele tem... O que é isso? Organogênese. Esse processo ele tem o papel, esse estudo, ele tem o papel de fazer a diferenciação celular, né? O processo de organogênese, ou seja, ele tem o papel de fazer a diferenciação celular. Quando as células são inicialmente formadas, elas são replicadas iguaizinhas, a partir de uma célula só que começa a ocorrer a divisão celular para elaboração do feto, né? Então elas são repetidas, né, replicadas identicamente. E a partir de um certo momento elas passam a se diferenciar para formar cada órgão e tecidos a fim de constituírem o corpo humano. Então algumas células vão se transformar de uma maneira diferente, né, para formar o coração, outras para formar ossos e assim por diante, né? Então esses princípios organogênicos já se encontram na intimidade do altar do perispírito dele, né? E do perispírito materno, né? O perispírito dele vai atrair um monte de coisas do perispírito da mãe, né? Eles vão se aglutinando ali, né? E assim vai formando o corpo físico dele. E a forma a rarefazer-se sob nossos olhos, inquiriu meu colega espantado. Está em ativo processo de dissolução. Vou continuar aqui que eu havia perdido aqui. Eu tenho que achar aqui. Em ativo processo de dissolução. E com a bela serenidade que lhe assinala o espírito, concluiu elucidando. Também, o corpo físico parece dormir na desencarnação, quando, na realidade, começa a restituir as unidades químicas que o compõem a natureza, que lhe o emprestou a título precário. Apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo em que, nos reencarnando, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa, não obstante, orientados por nobres objetivos de evolução.
Então, está fazendo essa comparação. Da mesma forma que quando a gente desencarna, o que acontece com o nosso corpo físico? O material do nosso corpo físico ele vai ser restituído à natureza. E de uma forma semelhante, quando o espírito vai reencarnar, o corpo espiritual dele, pelo menos a grande maioria da matéria espiritual, vai ser devolvido ao plano etéreo. Né? Foi essa comparação que ele falou. Também, o corpo físico... Aqui eu já li isso aqui, né? Isso. Então, agora é o próximo aqui. É por isso que, conduzidos à reconstituição orgânica, revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. Cada ser que retoma, né, o envoltório físico, revive automaticamente na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra todo o passado que lhes diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra. Então, está dizendo aqui que a reencarnação ela vai nos trazer bênçãos. Em primeiro lugar, traz a bênção do esquecimento. A gente fica lá na erraticidade, ou seja, lá no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, a gente fica lá, podemos ficar lá por até séculos, impregnados por erros. Quando nós desencarnamos, nós levamos para o plano espiritual as consequências do que nós fizemos. Até que, pelas leis divinas, nós temos a oportunidade da reencarnação, tendo o santuário do corpo físico para a nossa evolução. Então, continuemos aí. A maneira simples pela qual Clarencio explorava problemas tão complexos induzia-nos a sublimados pensamentos quanto à magnitude das leis universais. Ali, diante de um caso comum de reencarnação, auxiliado apenas pelas nossas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas elucidações sobre o plano geral da existência. Inspirado, talvez, na mesma faixa de reflexões que me preocupavam o espírito, Hilário inquiriu: os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstâncias para os animais? Então, aí a indagação dele, né, do Hilário. Então, essa reencarnação comum, esses princípios da reencarnação comum dos seres humanos, eles funcionam também, né, para os animais? E como o orientador responde: como não? Replicou o nosso orientador paciente. Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade. Nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inadiável condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamo-las tantas vezes quantas se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza evoluem, né, para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior, que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se reencarnam para as gloriosas esferas dos anjos. Então, segundo os ensinamentos de Clarencio, esse princípio da reencarnação é o mesmo para todos os processos reencarnatórios, para os animais também, né? Porque isso se trata de uma lei cósmica, é uma lei biológica, é uma lei natural. Essa lei que regula a embriogênese. Então, serve para os animais também. As circunstâncias que envolverão todo esse processo é que podem ser diferentes. As circunstâncias, gente, que podem ser diferentes.
conforme cada caso, né? Em alguns processos, esse processo, assim, ele é facilitado pelo adiantamento moral do espírito. Quando o espírito ele está mais adiantado moralmente, esse processo ele pode ser facilitado. Em algumas vezes, ou muitas delas, quando o espírito é mais adiantado, ele mesmo participa, ajuda a gerenciar esse processo, né? Porque assim ele pode até colaborar efetivamente na execução da tarefa, da sua programação reencarnatória. Agora, outros espíritos mais atrasados, isso aí vai, né, o processo vai requerer o auxílio de benfeitores especializados nesse tipo de trabalho, né, para que a reencarnação aconteça. Então, isso depende da evolução do espírito, né? Muitos desses, eles entram em processos até inconscientes, sem a mínima noção do que está acontecendo, né? Muitos espíritos, né, têm a sua reencarnação em processo inconsciente, nem sabe como é que isso acontece, né? Sem a mínima noção do que está acontecendo. São os processos reencarnatórios automáticos, eles são mais dolorosos, né? Os animais e os homens, eles têm que avançar, eles têm que progredir, eles também estão sujeitos à lei do progresso. Há espíritos, né? O espírito é aquele que já escolhe o seu caminho livremente, né? Então há espíritos que seguiram o caminho correto, né? E outros que relutam ainda contra o bem, que permanecem mais tempo nos estágios, né, inferiores, tanto no mundo espiritual quanto aqui na Terra, permanecem longos períodos. Mais esclarecimentos sobre isso, gente, está lá no livro Libertação, que foi um livro que a gente estudou anteriormente, né? E a gente precisa entender que mesmo numa reencarnação dolorosa, a vida não é um castigo, ela é uma bênção redentora para que a gente possa se recuperar. Os processos reencarnatórios do animal e do homem, eles são semelhantes, né? Olha só, ambos têm perispírito, ambos reencarnam, ambos não ficam vivendo só no mundo da erraticidade, né? Os animais, por exemplo, reencarnam quase que imediatamente. Não tem objetivo os animais ficarem no mundo da erraticidade. Mas são semelhantes, né? As linhas são semelhantes, respeitando a faixa evolutiva de cada um, né? O instrutor, entretanto, voltou-se para o leito em que mãe e filho jaziam intimamente associados e sentenciou: preocupemo-nos, porém, com o serviço da hora presente. Estudemos o caso sob nossa observação, para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. O apontamento reajustou-nos. Hilário que, tanto quanto eu, se mostrava interessado em aproveitar a lição, fixando o quadro sob nossos olhos, pediu uma explicação tão simples quanto possível acerca da comunhão fisiopsíquica de Zulmira e Júlio naquele instante, ao que Clarencio respondeu após refletir alguns momentos. Imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova escura a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que lhe revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo, que se transformará no espaço e no tempo em novo pessegueiro. Então está aí uma comparação também dessa redução perispiritual, né? O pêssego, né? Planta lá o caroço do pêssego na terra, joga, né? Coloca ele embaixo da terra lá, né? Sobre a terra, aquele caroço não vai ter efeito. Mas numa cova, né? Ele vai estar ali sem ar, né? Vai estar em outras condições, mesmo em condições mais difíceis, né? Mas é a condição que ele precisa para germinar, vai eclodir e vai virar um pé de pêssego, né? Assim, aos nossos olhos, o caroço está morto, mas quando ele está sob a terra, né, digamos assim, quando ele é agredido, né, ele deixa liberar a vida que está dentro dele, tornando-se uma árvore.
Então, é uma maneira também da gente fazer uma comparação, né, para entender essa redução do corpo espiritual. O ensinamento não poderia ser mais lógico, mais preciso. Então, por isso, acrescentou Hilário estudioso, é que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental como ocorre na existência comum. Olha só, gente. Então, as crianças, elas levam mais tempo, né? Na infância, né? Lembra, as crianças precisam mais tempo para o seu desenvolvimento mental. Exatamente, né? As crianças, gente, elas não vagam, não ficam vagando no mundo espiritual. As desencarnações das crianças, elas são assistidas por espíritos que estão ligados a instituições do auxílio necessário para aqueles espíritos que desencarnam na forma infantil, né? Então, isso aí é muito importante a gente ter essa consciência. Continuemos aí. Isso acontece com a maioria, informou o ministro, de vez que há exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que ele necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria no campo de luta que nos é conhecido e, por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação, sem subordinar-se a ele, né? Então, em alguns casos, gente, os espíritos não precisam demorar tanto naquela condição infantil, eles já começam a desenvolver as suas potencialidades mesmo no período infantil, né? A gente já vê alguns espíritos que reencarnam aí e se desenvolvem para a música de uma maneira enorme, né? Muito, muito rápida. Mas a gente vê crianças aí de 3 anos de idade, 4 anos de idade, tocando piano como uma pessoa muito experimentada, ou violino, né? Outros já reencarnam com aptidões para matemática elevada, né? Tem crianças aí de 8, 9 anos de idade que já teriam o grau até de um mestrado em matemática. Então existem algumas exceções. Fitávamos o semblante calmo de Zulmira, que respirava serena, feliz. O problema de Júlio, no entanto, considerei, afigurar-se-nos-ia bastante doloroso. Doloroso, mas educativo, quanto o de milhares de criaturas cada dia na Terra, ponderou Clarencio imperturbável. Nosso companheiro vencido e enfermo, em razão de compromissos adquiridos na carne encontrará caminho ao próprio reajuste. Então, gente, o André Luiz e o Hilário, eles estavam sensibilizados pela reencarnação curta do Júlio, né? Estavam sensibilizados também com os sentimentos, né, que os seus parentes teriam, porque o Júlio iria se desencarnar rápido, e ainda ia sofrer de doenças ali naquela reencarnação. Aí o Clarencio, ele está nos informando que a reencarnação não é só para sofrimento, mas a reencarnação, ela é uma tarefa educativa, né? Aqui a Terra é uma escola, e as dificuldades são as oportunidades de nós reencontrarmos com a essência. É a oportunidade que nós temos de nos repararmos com relação à lei. É uma ferramenta de compreendermos a bondade divina, a bênção da reencarnação, em qualquer condição, em condição difícil que a gente tem, uma doença que a gente desenvolve, dificuldades na vida, né? Na realidade é uma bênção, é para nos exercitar, um casamento provacional, né? Pois aí a gente
nós podemos nos recompor com aquilo que nós fizemos equivocadamente numa existência anterior. Não há vitimismo, não, na reencarnação não há vitimismo, não há vítimas, né? André Luiz nos diz que os males que cometemos na carne, é pela carne que nós vamos restituir a nossa evolução. Então vamos continuar aí, porque o tempo urge, né, gente? Continuemos aí o texto. E a questão da hereditariedade, indagou meu companheiro reverente. Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na essência física sem a moléstia que o apocantava, por herdar fatalmente os característicos biológicos do pai? O orientador sorriu de maneira expressiva e acelerou. A hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Então está dizendo que as leis biológicas, né, as leis genéticas funcionam sim aqui na Terra, mas não é exatamente como os cientistas pensam. Existem algumas coisas que o plano espiritual interfere nisso. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação, porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres na medida de nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado, a que fazemos jus pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à Terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. Somos, então, levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, à maneira de alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico, observou Hilário com sensatez. Isso mesmo, elucidou o ministro satisfeito. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Então veja bem, gente, a mente de Júlio é que vai influenciar a formação do seu próprio embrião. Ele está associado, está em sintonia com a mente materna. Mas é a mente do Júlio que vai influenciar a formação do seu embrião físico. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço do nosso irmão, que regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais nos limites da lei de herança para a constituição do novo envoltório. Então veja bem, gente, esse finalzinho aí é muito interessante. Deixa eu repetir aqui, ó. O Júlio renascerá com as deficiências de que é portador. Embora ele vai ser favorecido pela genética do pai e pela genética da mãe, né? Embora ele seja favorecido geneticamente pelos seus pais, né? Mas existe o limite da lei da genética. Ele, pela sua sintonia do seu psiquismo, ele vai ativar genes que vão lhe propiciar a desenvolver um tipo de doença. Depois de breve pausa, concluiu: como vemos, na mente reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito.
Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Olha que importante, eu até grifei aqui no meu livro. Os nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Então, embora pelas leis da probabilidade genética, né, pelas leis da genética, a probabilidade dele nascer sem algum problema, digamos assim, na área da garganta, por herança dos pais, fosse muito alta, de nascer uma criança saudável, a mente dele vai atrair aquele gênese, vai modificar aquele gênese para que se desenvolva uma doença na área ali da glote, na área da garganta, né? Calou-se o instrutor. Odila tomou a palavra, comentando as suas esperanças para o futuro. Conversamos de novo animadamente. E logo após uma prece, o ministro encerrava para nós a deliciosa reunião. Então aí, gente, a gente vê que o Júlio, ele vai herdar dele mesmo, o problema da garganta. Ele estava com esse problema no mundo espiritual, que ele está na mente dele. Então ele está herdando para ele, para o corpo físico dele, o que é ele em essência. Essa doença não será herdada dos seus pais, não vai ser herança genética dos pais, né? E a gente tem várias maneiras da gente enxergar isso aqui na Terra, né? Por exemplo, às vezes um casal tem 3 ou 4 filhos, é raridade hoje, né? Mas às vezes tem 3 ou 4 filhos e um só traz diabetes. Ou outra doença, mesmo outra doença genética, né? 3, 4 filhos e um só traz uma determinada doença, né? Então isso aí é gerado pelo próprio espírito que está reencarnando, né? Então, gente, nós estamos aqui com mais ou menos 47 minutos, ou quase isso, né? Nós temos um tempinho, a gente gostaria de fazer um questionamento aqui para as nossas reflexões, já que nós terminamos o capítulo. Então, veja bem, a pergunta que a gente vai deixar aqui para a nossa reflexão é o seguinte: qual a importância da mãe no processo da reencarnação? A gente pode pensar, né? A reencarnação é o processo, a importância total, né? Sim, é uma importância enorme. Analisando do plano espiritual, né? Além de desempenhar, a mãe, né? Além de desempenhar um papel que atenda aos princípios biológicos, né? Os processos normais da biologia, as mães terão que ditar a formação do novo corpo. Mas não é somente da mãe, é a mãe juntamente com o pai. Porque existe lá o cromossomo lá dos dois, né, a herança genética dos dois. E também em relação ao plano espiritual, a mãe juntamente com o pai, esses dois assumem o compromisso de se esforçar pelo encaminhamento do filho na senda do bem. Essa é a proposta de toda a reencarnação, né? Que vai ocorrer ali na família, né? De todo filho que vai vir. Esse é o planejamento espiritual. Os pais se comprometem a se esforçar pelo encaminhamento do filho na senda do bem, de fazer o melhor que eles podem para que aquele espírito que está reencarnando, ele trilhe a senda do bem, né? Então, nas reencarnações planejadas, esse compromisso ele é assumido ainda lá no plano espiritual, né? De acordo com as necessidades evolutivas dos envolvidos, né? Mesmo quando se trata de receber um desafeto, né, de outra reencarnação, de outra encarnação, né? Deus dota a mãe desse amor materno que nós estudamos, para que ele possa servir como uma força motora, né, a inspirá-la aos reajustes que é necessário aos envolvidos, né? Embora a reencarnação ela seja imposta, né, uma lei natural, né, da qual não tem como a gente fugir, da mesma forma que não tem como a gente fugir da desencarnação, da reencarnação não tem como fugir, né? Então, mesmo sendo uma lei que é imposta a todos, alguns fatores podem favorecer a execução da tarefa,
a que se propõe o reencarnante, né? Que fatores que podem auxiliar na tarefa da reencarnação? Isso a gente pode ajudar muito, gente, quando chega um filho, né? Que fatores que a gente pode auxiliar? O ambiente familiar, né? No qual o espírito vai reencarnar. Se for um ambiente espiritual bom, né, um ambiente psíquico bom, fraterno, ele vai exercer uma influência que vai ser decisiva para o êxito da reencarnação ou para o fracasso da sua missão, né? Então, cabe aos pais, olha a responsabilidade dos pais, cabe aos pais criarem condições favoráveis para que esse espírito renasça para uma vida numa psicosfera saudável, de amor, de harmonia, né? Onde bons espíritos estejam presentes. Então, esse, gente, era o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Bate-papo não, né? Porque a gente está gravado aqui, não tem como a gente interagir. Mas era o objetivo da nossa, digamos, exposição de hoje, né? Vamos lembrar disso. Uma das funções que podem ajudar aquele espírito a reencarnar, que os pais podem fazer, inclusive antes do nascimento da criança, né, é preparar uma atmosfera familiar boa, de amor, de paz, de boas-vindas, de harmonia. E depois que o espírito reencarnar, fazer o máximo possível, com os bons exemplos, dando boas instruções, boas orientações morais. E a orientação moral mais segura que a gente tem é a orientação de Jesus, que, esclarecidas pelo Espírito, vão ter o seguro para a evolução do espírito. Então, cabe aos pais, sim, levar a criança para a aula de evangelização, participar também das aulas de evangelização, participar do centro, né? O centro espírita digamos assim, uma escola em um hospital reeducador de almas para a família. Não é só para quem vai lá uma vez ou outra no centro, mas para que a família possa trabalhar no centro para se reencaminhar, né? É uma oportunidade. Pode ser em outros lugares também. Mas no centro espírita você está estudando a doutrina espírita, você tem a oportunidade de vivenciar a doutrina espírita. Então, olha a responsabilidade dos pais, né? Que é uma grande lição. Então, gente, vamos ficar por aqui. Quero agradecer aí a sua paciência de estar conosco até agora. E fica o convite para a próxima semana, para a próxima segunda-feira, a gente estar aqui para estudarmos mais um capítulo. Que Jesus possa nos orientar, que os bons espíritos possam estar conosco por mais tempo, que possamos estar em sintonia durante todo esse tempo que estivermos aqui, na Terra ou no espaço, com os bons espíritos, promovendo essa sintonia através de nossas ações no bem, através do exercício da fraternidade, da caridade e do amor ao próximo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, espíritos amigos, pela compreensão, pelo amparo, pela força e pela coragem. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, gente, estamos concluindo. E até a próxima semana com mais um estudo. Até lá!